Não pedir ajuda pode estar matando você. É isso mesmo. É isso que eu aprendi com as minhas dores, a minha ansiedade, meu processo de depressão, meus processos, vamos dizer assim, emocionais, que eu sempre queria resolver tudo sozinho. Então, posso estar falando com alguém agora que está passando por depressão, ansiedade, crise de pânico e não verbaliza isso para as pessoas, não pede ajuda, porque pensa que vai dar conta disso tudo sozinho, ou sozinha. Na verdade, essa percepção de que nós faremos tudo sozinhos é uma grande mentira. E eu passei muito tempo com uma depressão, tanto em 2014, 2016, na verdade, mas também depois, porque eu pensava, não, agora eu vou dar conta de tudo sozinho. Aí eu fiz pós-graduação em neurociência, eu fiz a formação em terapia, e eu pensei, agora eu vou conseguir dar conta das coisas. Agora eu não vou mais sofrer disso, agora eu estou acima da doença, vamos falar assim, acima da ansiedade, acima da depressão, acima da crise de pânico. E aí o que eu percebi? Que foi justamente depois disso que eu pensei, agora eu sei as ferramentas, então eu vou dar conta disso tudo sozinho. Foi aí que eu caí e eu percebi que isso não funciona. Essa ideia de que eu vou fazer tudo sozinho não funciona. Essa ideia de que eu não preciso de ninguém para me curar também não funciona na maior parte das vezes. Eu percebi que a gente precisa geralmente de 3 coisas. Primeiro, a gente precisa estar no lugar certo. Quais são os lugares certos que vão me trazer o conhecimento necessário para eu conseguir chegar onde eu quero? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem são as pessoas que eu preciso me conectar, que elas podem me ajudar naquele processo? E terceiro ponto, as informações certas, que vão ser uma combinação, nada mais é do que uma combinação das pessoas e os lugares que vão me fornecer essas informações certas para que eu possa mudar a minha forma de pensar, mudar minhas conexões neurais. E quando eu digo de mudar conexões neurais, eu estou falando de mudar um comportamento ou mudar um processo depressivo, um processo de ansiedade, um processo de crise de pânico. Eu vou falar um pouco sobre cada coisa, mas eu queria já trazer o resumo para você, que são esses 3 pontos fundamentais. Mas o que eu percebi foi o seguinte, quando eu tive essa ideia de que quando eu terminar meus cursos de neurociência, de terapia, eu vou estar acima, eu quero dizer, não questão do orgulho, mas eu quero dizer eu pensava, né, na minha ignorância, eu pensava que se eu soubesse de tudo que está acontecendo no meu cérebro, de como funciona o processo de ansiedade, como funciona o processo de depressão, como funciona o processo de ataque de pânico, eu estaria prevenido disso. É como aquele exemplo do cardiologista que não pode ter problema de coração, porque se ele tiver problema de coração, ele é um charlatão, vamos falar assim. Então, eu acho que era mais ou menos dessa forma que eu pensava. E aí, o que acontece? Eu comecei a perceber um processo de ansiedade começando, depois que eu já tinha essas informações, e mesmo assim, eu falava, não, agora eu sei as ferramentas, então eu já sei o que eu vou fazer meditação, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas muitas vezes o que a gente realmente precisa é de ajuda, de alguém, de uma pessoa, que ela te ouça, que você fale com ela, que ela te olhe de fora em alguns certos pontos que a gente não consegue ver, porque é muito fácil eu olhar de fora alguém e falar o que ela tá fazendo de errado, o que pode melhorar. Agora, muitas vezes não é tão fácil eu estar dentro da minha percepção das coisas que estão acontecendo e conseguir mudar isso. Então, esse que é o grande ponto de ter uma pessoa de fora. E aí vem a função de um bom terapeuta, de uma pessoa que tem uma boa percepção do que você está vivendo para te ajudar naquele processo. E aí eu acho que vem esse ponto de não pedir ajuda, literalmente pode te levar eu digo a morte para ser realmente impactante, mas se não for a morte, é algo muito perto disso. Porque nada mais é do que um processo que eu vivia de crise de pânico, de ansiedade, que não pedia ajuda, que eu pensava que ia conseguir lidar tudo sozinho. Era mais ou menos como se estivesse morto, que eu não fazia mais nada, literalmente. Eu não vivia a minha vida, não conseguia fazer as coisas básicas que um ser humano faz. Então esse é o processo muito importante. Você não conseguir pedir ajuda é literalmente uma falha muito grande que você tem carregado. Isso é uma coisa que vem muitas vezes enraizado na nossa cultura. Muitas vezes homens sofrem muito de depressão, ansiedade, crise de pânico. Crise de pânico às vezes não chegam a esse ponto, mas porque não chegam a pedir ajuda. Não consegue pedir ajuda, então vive uma vida sobrecarregado, aí de repente o cara tem que parar porque chegou em burnout, alguma coisa do tipo, mas porque foi ensinado que, primeiro, o homem não pode chorar, depois, o homem tem que ser o pilar da família, e ele realmente tem que ser o pilar da família, mas todo esse processo, essa construção, fez o seguinte, que não, o homem não pode mostrar que ele está mal, ele tem que estar bem o tempo inteiro, porque ele tem que cuidar de todo mundo. Então, meio que criou essa visão do super-herói,
E hoje muitas pessoas vivem essas prisões emocionais, que o Augusto Cury tanto fala, mas outros profissionais também falam dessa área, que são as prisões emocionais que a gente vive. Então, pode ser uma crise de ansiedade, pode ser uma crise de pânico, pode ser um estresse excessivo, pode ser esse processo de ter que estar fazendo o tempo todo, que é um vício emocional que muitas pessoas têm hoje. Então, todos esses processos, eles acabam sendo carregados por a gente não conseguir pedir ajuda. E quando a gente consegue pedir ajuda, e quando a gente pede ajuda, a gente tem que ir nos lugares certos, pedir ajuda nos lugares certos, né? Você não vai, por exemplo, num lugar onde, sei lá, tá todo mundo tendo burnout, aquela loucura, pedir ajuda pra esse cara de como diminuir a velocidade. Você não vai fazer isso, né? Você quer pedir ajuda de alguém que consegue te guiar até onde você quer. Então você vai nos lugares certos, seja numa clínica, seja num psicólogo, seja alguma coisa do tipo. E aí você vai se conectar com as pessoas certas. Um psicólogo, um terapeuta. Existe a TRG hoje, que inclusive eu sou o terapeuta TRG, eu posso ajudar você se você está passando por isso. É só clicar no primeiro link da descrição, tem um grupo de WhatsApp que é gratuito, você não precisa pagar nada, mas é um grupo ali onde eu trago novidades, falo sobre assuntos de ansiedade, depressão, também como você pode dormir melhor, que é uma coisa que eu falo lá dentro. E você pode entrar nesses lugares certos, se conectar com as pessoas certas, para você obter as informações corretas. Quando a gente vive hoje, do jeito que a gente vive hoje, quero dizer, que a gente tem isso aqui, que a gente está todo o tempo ali sendo bombardeado por um monte de informação que não leva a lugar nenhum, por pessoas que também são do entretenimento, vamos falar assim, que vivem, quem sabe, às vezes do Instagram, tudo mais, que o trabalho delas é literalmente ficar fazendo esses vídeos. E a gente está no lugar errado, a gente está se conectando com as pessoas erradas, a gente está tendo informação que a gente não precisa. E são esses 3 principais pontos que vão modular sua resposta comportamental, ou seja, vão mudar o seu cérebro literalmente graças ao que a gente chama de neuroplasticidade. Então, a partir do momento que você não está bem e você continua em contato com essas informações, com essas pessoas, nesses lugares, e quando eu digo lugar, eu não estou falando só um lugar físico, eu estou falando um lugar qualquer coisa que você coloca a sua atenção. Então, se você está no Instagram, o Instagram é um lugar. Se você está no YouTube, o YouTube é um lugar. Se você está entrando em algum site ali, esse site é o lugar que você está colocando sua mente. E nesse lugar vão ter pessoas, ou você vai ver a pessoa, ou foi a pessoa que escreveu, e você tá obtendo uma informação. Então é muito importante você perceber isso. Pessoas, lugares e informação. Você está todo o tempo exposto a essas 3 coisas. Se você não está bem, se você não está conseguindo lidar com as coisas, você precisa se expor ao lugar e pessoas e informações que vão te ajudar a conseguir resolver esse problema. Então eu percebi que, a partir do momento que eu comecei a pedir ajuda, que eu comecei a conseguir falar, que eu não falava meus problemas porque eu queria resolver tudo sozinho e eu não consegui, eu comecei primeiro, foi no lugar certo, por exemplo, minha psicóloga, minha terapeuta da TRG, eu também faço terapia da TRG, consegui me conectar no lugar certo, no local que eu fui, ou online, também online é um local, me conectei com a pessoa certa, que foi a terapeuta, minha psicóloga, me conectei com as informações certas, que eu começava a falar, eu começava a conversar com a pessoa me respondia, me guiava, então tudo isso começou a modular a minha resposta comportamental, começou a modular meu cérebro, e isso começou a produzir mudança. É isso que você precisa alcançar, você precisa produzir essa mudança. Só que, se você continua fazendo a mesma coisa, se você sair desse vídeo, já percebe que está precisando de ajuda, e continua aqui nos lugares errados, com as pessoas erradas, obtendo as informações erradas, nada vai mudar. E eu quero deixar uma coisa bem clara, é muito melhor você buscar ajuda quando você percebe que você está no caminho para o problema, do que quando você deixou o problema se instalar. E eu tinha esse problema e agora eu luto com isso para não deixar o problema se instalar. Então, se você está vendo que a sua ansiedade está vindo, quem sabe um sentimento de depressão, já liga o alerta, não precisa sair correndo no exato momento, porque a gente tem essas oscilações. Mas quando isso começa a permanecer, quando você já não consegue se sentir bem, quando você não consegue lidar com tudo aquilo sozinho, não deixa o problema se instalar. Primeiro já pede ajuda ali naquele momento, vai para buscar ajuda e você consegue sair disso bem mais cedo e é muito mais fácil sair do problema. Tem a metáfora do buraco, é muito mais fácil você não cair no buraco e mudar o caminho do que você seguir o caminho, cair no buraco e daí depois ter que sair de lá. É muito pior. Então você pode e você tem essa habilidade, você tem essa possibilidade hoje de pedir ajuda das pessoas certas, nos lugares certos e também as informações certas. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, seu comentário, se você gosta desse tipo de conteúdo, também se inscreve no canal e
clica aqui no primeiro link da descrição que você vai para o nosso grupo do WhatsApp, que é a Tribo da Mente. A Tribo da Mente é um lugar onde tem pessoas que querem também se aprofundar nesses assuntos, querem ter uma vida mais leve, não ter problema de ansiedade, depressão, também aprender a dormir melhor e tudo que envolva a questão emocional você encontra lá na Tribo da Mente. Te espero lá dentro e vejo você no próximo vídeo.